sacando dinheiro do banco, uma apostazinha? Deixa eu trazer aqui uma informação, Wilton Rapaz, Bezerra. não é Informação possível. em primeira mão. Diga. Vojvoda não vai permanecer no Fortaleza. Fortaleza Pronto. vai demitir o Foi Vojvoda. feita a vossa vontade. Vojvoda vai sair. Acabei de receber, nesse momento aqui, enquanto você estava discutindo, acabei de receber a informação de que o Vojvoda não permanecerá no Fortaleza. Acho que em breve o clube deve oficializar, ainda hoje deve oficializar a saída do Vojvoda, mas o Fortaleza deve optar pela saída. Nosso amigo Inclusive- Breno Rebouças bateu e assoprou. Não foi isso. Bateu Não. e assoprou e aconteceu o que ele queria. Foi uma Tá aí, decisão. o Vojvoda está admitido. Foi uma decisão. Fez a feita a vossa vontade, Não, peraí. meu querido Brenão. Não, De não, forma peraí, nenhuma, não advoguei pela demissão. Agora eu vou falar aqui. O Breno não falou isso. Ele não estava Claro que advogando não. Falou pela assim demissão. diretamente, mas meia palavra abaixo. Mas agora deixa eu trazer Bora, aqui rapaz. o que eu tenho aqui de informação, certo? É o seguinte, foi uma tarde inteira de reuniões, de conversas, foi uma decisão muito dolorosa, mas a diretoria segurou o Vojvoda o máximo enquanto pôde e segurou o máximo que deu, mas justamente por acreditar que seria possível reverter o quadro atual, o cenário atual com o próprio Vojvoda, como já tinha acontecido em outras ocasiões, mas que os treinamentos que no dia a dia não evoluíram, não apresentaram uma melhora, e os primeiros jogos depois da Copa Mundial de Clubes, que deram uma demonstração de um desempenho que não evoluiu, mesmo depois desse período, acabaram pesando. Além, obviamente, de no clássico de ontem, o time não ter conseguido dar uma finalização na direção do gol. Então, houve a conclusão, chegou-se ao consenso de que o trabalho havia batido no teto. Portanto, Vojvoda não vai permanecer no Fortaleza. Aqui no Jogar o Segundo Tempo, você acompanha essa informação em primeira mão. Me diga sobre o acontecimento, o que foi diferente do que esse comentarista aqui disse a respeito da posição de um treinador. E digo mais, em se tratando de clássico, o que é que eu sustento? Esse clássico, ele é pedestal, ou você fica lá na sua posição de rei absoluto, reinando sobre os pobres mortais, ou você é pelourinho, meu amigo, ou você vai para o pelourinho, é uma coisa ou outra. Esse clássico tem o poder, tem o efeito de demitir treinador, de dispensar jogador, de pôr em xeque até a capacidade de quem dirige. Um clássico eu tô falando, imaginem 9 clássicos sem que uma mísera, uma escassa vitória seja conseguida. E 9 jogos consecutivos também. Perfeitamente. Né? Mas você sabe, Breno, não se aborreça Não, comigo, claro que não. porque eu lhe amo. Você... Você gosta de teimar comigo, mas eu compreendo isso. Agora Isso eu quero saber a opinião de vocês. Sim. Vojvoda não fica no Fortaleza. Pronto. E aí, decisão acertada? Eu acho que o Fortaleza, como eu acabei de dizer aqui, tinha todo o direito de cogitar essa demissão e se entendesse que era o momento de trocar o treinador, tomar essa atitude. Porque o que não dá pra fazer, André, é você ver o time descendo ladeira abaixo, como a gente tem visto, e daqui a pouco você perde o controle disso. É como se você tá descendo aqui uma ladeira com o pneu empurrando e o pneu escapa da sua mão. Tem uma hora que você não consegue mais alcançar, porque ele vai rolar mais rápido do que você vai correr. Então o Fortaleza tomou uma decisão por entender que não tem mais como, com aquele trabalho, reverter a situação. É um direito que a diretoria tem, é uma análise que é feita. E não só pelos jogos, porque a nossa amostra aqui, eu sempre digo isso, a nossa amostra aqui são só os jogos. Mas a diretoria tá lá no dia a dia. Vê o treinamento, vê como é que o elenco reage diante do treinador. Isso que o Wilton falou aqui agora há pouco, será que o elenco não tá mais comprando a ideia? Só quem sabe é quem tá lá no dia a dia. Perfeitamente. Porque vê como é que os jogadores reagem. Então eu entendo a decisão. Eu acho que, repito, qualquer outro treinador, se não fosse o Vojvoda, já teria saído antes. Essa saída do Vojvoda, ela não me surpreende. E a gente tinha dito aqui, quando o Fortaleza apostou todas as fichas em manter o Vojvoda naquela paralisação, ele sabia que ele tinha jogos muito difíceis assim que voltasse. O Bahia fora de casa num jogo eliminatório e o Clássico Rei. E que esses 2 jogos poderiam pesar mesmo com a decisão. Então foi o que aconteceu e eu entendo perfeitamente a troca de comando no momento. Os grandes navegadores, eles ganham a sua reputação diante das tempestades. É quando ele enfrenta e consegue superar as tempestades em alto mar. O treinador, ele consegue também a sua reputação quando ele vence os grandes desafios.
Outros desafios o Vojvoda venceu. E venceu bem. Muitos, ele venceu muito. Venceu Você muito. permaneceria com ele? Olha, sinceramente, eu fiz toda essa ponderação, mas eu compreendo que você não pode formar numa equipe defensora de treinadores. Eu não faço parte de nenhuma organização defensora de treinadores. E eu compreendo que o tempo é fogo. Tudo na vida se precisa de tempo. Tudo é tempo. Só que o tempo, se as coisas levam tempo, o tempo leva um bocado de coisa. E o tempo, ele é favorável e num determinado momento ele é desfavorável. Ele desgasta. Ele esgarça as coisas. Quer dizer, pode ter se chegado a um ponto de não compreensão. O que é que eu tenho dito nos meus comentários, aqui e no Diário do Nordeste? Que o treinador não chegou ainda a uma conclusão de qual o time que ele precisa mandar a campo com a mesma capacidade de outrora. Porque o time do Fortaleza, ele mudou. Ele tinha várias bases de sustentação. Eu disse um dia desses aqui num comentário. Se possível fosse, se ressuscitaria um time com Tinga de uma forma espetacular. Ressuscitaria-se o time com o Tite numa fase exuberante. Se ressuscitaria, não. Se teria uma permanência no time titular de Bruno Pacheco. Quando você começa a observar o meio campo que teve Zé Wellison jogando muito, Hércules que acabou indo embora, Pochettino jogando bola demais, o Marinho mesmo com as quedas aqui e ali decidindo o partido, Lucero fazendo gols, Moisés exuberante, tanto que se chorou a sua saída. Pois aquele time, aquela ideia de time, ela foi se esgarçando, ela foi acabando. Cadê a bola do Moisés? Cadê a bola do Marinho? Cadê a bola do Pochettino? Cadê a permanência do Pacheco? Cadê a defesa do time do Fortaleza pelo lado direito? Cadê o meio-campo do time do Fortaleza? Né? Então você olha e percebe que isso desapareceu. E que é um desafio reconstituir isso. Reconstituir com outro jogador. Olha a defesa do Fortaleza hoje. Brits, Ávila, Kusevich e Diogo Barbosa. Nada a ver com a defesa que o Fortaleza já tem. Tem o quê mesmo? Mancuso pra botar. Cadê o Mancuso? Pouca coisa. Não tem. É Mancuso, Kusevich, Brits, que é o melhor dele quando joga na posição, Diogo Barbosa e quem mais, meu Deus do céu? Mas não citou de meio campo. Não consegue jogar o Pochettino, que era a base. Não tem jogada aí ninguém, né, Silvio, nesse momento. Ninguém. É isso que eu digo. Então, você fica com aquela ilusão de que a coisa é intacta, está intacta. No começo do ano, todos nós imaginávamos que o time era aquele mesmo. Manter o que tinha, contratar alguma coisa que estava correto. Nós também erramos nas nossas previsões. Porque quando a bola começou a rolar, quando a realidade se apresentou, aí a gente percebeu que aquele time, aquela força do Fortaleza, aquele desapareceu. O time do Fortaleza está como que tendo que partir do marco zero. Marco zero. Um novo treinador? Que novo treinador? Que ideia de jogo? O que é que deve fazer? Não é fácil a solução. Não é fácil. Deixa eu trazer mais detalhes aqui, que ao longo do programa as informações vão chegando e as coisas vão acontecendo, né? É o seguinte, a gente abriu o programa trazendo essa informação dessa reunião que estava acontecendo e que poderia definir o futuro do técnico Juan Pablo Vojvoda. E aqui durante o programa a gente trouxe a informação, em primeira mão aqui no Jogada Segundo Tempo, de que o Vojvoda não permanecerá. E aí tem alguns aspectos, inclusive o que o Breno estava pontuando aqui, antes de a gente trazer a informação no nosso debate inicial, vai de encontro a isso. De que havia uma sensação de que, primeiro ponto, se fosse outro treinador tendo o desempenho que o Vojvoda teve, não permaneceria tanto tempo. Não teria permanecido como o Vojvoda permaneceu. A diretoria segurou o Vojvoda até enquanto deu o máximo, justamente por acreditar que seria possível reverter os resultados com o Vojvoda, como ele mesmo já fez em outros momentos.
muita gente lembra 2022, mas em outras temporadas também, quando o Fortaleza teve momentos de crise, de má fase, de baixa de desempenho e de resultados, deu a volta por cima com o próprio Vojvoda. Um outro aspecto que pesou bastante, e esse foi crucial, foi de que era nítido de que precisava se reinventar, precisava se apresentar algo novo, e que esse tempo para a Copa do Mundo de Clubes de paralisação seria o tempo possível para isso. Seria o período que o Vojvoda poderia, inclusive, se reinventar, trazer aspectos diferentes, conseguir extrair algo a mais desse elenco. Mas nos 2 jogos contra o Bahia e contra o Ceará, não apenas pelos resultados, mas pelo desempenho que o Fortaleza também teve, na avaliação do departamento de futebol unânime, de que o Vojvoda não permanecerá. O Fortaleza, portanto, fez essa avaliação de que, o tempo dado, a avaliação feita de que poderia se extrair mais, o dia a dia não teve mudanças também, o trabalho não estava fluindo mais no dia a dia, que é, Breno, um outro aspecto que pesou em outras ocasiões, porque o Fortaleza não tinha resultados em outros momentos, mas o dia a dia era bom, o trabalho era bom, e por isso que era defendido. Então, nesse momento, a avaliação foi de que até no dia a dia, nos treinamentos, no trato cotidiano, não se estava extraindo mais o que se poderia extrair. Então, por esses motivos, isso aqui não é opinião, eu estou trazendo informação, por esses